para atualizar essa situação do submarino, que por mais que tenha tido um aparente fim ontem, na verdade não acabou, as buscas continuam, eu vou explicar para vocês. Hashtag submarino, vídeos simulam o que aconteceu com o submarino, com o submersível Titã. As buscas apontam implosão e confirmam as mortes. Mortes essas instantâneas, justamente por conta da provável implosão. A gente já vai colocar o vídeo na tela do representante da Guarda Costeira americana confirmando, foi ontem pela tarde no horário de Brasília, confirmando aí uma implosão catastrófica e consequentemente a morte dos passageiros. Essa confirmação veio por meio do encontro dos destroços. Então, lembra que a gente mostrou um robô ontem aqui, que parecia um submarino meio quadrado, que não vai gente dentro? Eu vou até esmiuçar um pouquinho daqui a pouco para vocês sobre esse robô. Foi esse robô que encontrou os destroços. E aí, ao encontrar os destroços, a conclusão da Marinha é que o submarino implodiu muito provavelmente no momento em que ele perdeu contato ali com a superfície. Então, no domingo mesmo, durante a descida, depois de 1 hora e 40 minutos da descida, provavelmente foi ali que o submarino implodiu. Então, essa contagem regressiva que a gente estava fazendo com relação ao oxigênio e tudo, foi meio que em vão. Mas a boa notícia, se a gente pode dizer no meio de tudo isso, é o que o Jorge comentou aí no chat: em caso de implosão, as mortes são instantâneas. A gente já vai mostrar vídeos para vocês explicando certinho o que aconteceu ali. O Titã. Eu falei outra coisa do nome do submarino? Do submersível? É submarino submersível Titã. Talvez tenha falado Titanic aí por acidente, sei lá. Porque é a expedição rumo aos destroços do Titanic, né? Vamos ouvir aí então o anúncio da Guarda Costeira, o anúncio que todo mundo estava esperando, pelo menos uma conclusão, né, sobre essa situação dramática aí. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. Finaliza aí o anúncio da provável implosão, prestando condolências às famílias das vítimas. A gente já traz também informações sobre a busca pelos corpos, que é um novo questionamento que surge aí a partir do dia de hoje, na verdade a partir da noite de ontem, né? Diante dessa notícia da provável implosão, e a tendência é que nunca se achem os corpos. E aí há alguns motivos para isso, e essa reportagem do G1 aqui explica um pouquinho do porquê da dificuldade de se encontrar os corpos. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês. O almirante, que estava como porta-voz ali da Guarda Costeira americana, afirmou durante a entrevista coletiva, um dos jornalistas fez uma pergunta sobre os corpos e aí o almirante afirmou que não tinha uma resposta. E concluiu falando do ambiente inclemente no leito do mar. E aí a explicação aqui da reportagem: os destroços estão a cerca de 500 metros do Titanic, dos destroços do Titanic, é tudo muito próximo, só que num local ainda mais profundo. A gente sabe, já vinha falando que os destroços do Titanic estavam a 3.800 metros do fundo do mar. Os destroços do submarino, do Titã, foram encontrados a 4.000 metros de profundidade, um pouco mais fundo, portanto. E essa profundidade, seja os 3.800, sejam os 4.000, é uma profundidade de pressão muito alta, pressão da água do mar. E a gente também, então, por si só seria uma operação muito arriscada, né, para encontrar os corpos. Há muita dificuldade de visibilidade, a luz do sol não chega até o local, e há correntes marítimas. Então, os corpos podem não... Os corpos são mais leves do que uma placa de titânio ali, material do submarino. Então, a tendência, diante das correntes marítimas, é que os corpos ou os destroços dos corpos não estejam exatamente nesse lugar onde estavam os destroços do submarino, né? E aí teriam sido levados pelas correntes. Então, por diversos motivos, aí é muito difícil imaginar que os corpos serão
encontrados. O Jorge Melo falando aí, é uma ironia chamar Titã e acabar esmagado. Mandou aí no nosso chat. É mesmo. E um especialista ouvido pela Globo, eu até tenho esse trecho separado aqui, explicou o porquê dessa implosão, né? Porque você pensa, pô, deve ser um material resistente para aguentar, e é justamente por isso que ele aguenta chegar a uma profundidade de 3.800, de 4.000 metros embaixo do mar. Aí ele explica, quando submerge e emerge, que é o que esse submarino do Titã faz, ele desce, sobe, ele já tinha feito mais de 10 dessas excursões rumo ao Titanic, ele vai acumulando danos, justamente por conta da pressão da água. E aí ele diz, não é porque fez a missão uma vez que é seguro. Fazer a missão uma vez significa que ele estava bem dimensionado, mas vai acumulando amassados e trincas, o que pode levar a uma falha estrutural. Então, uma trinca, que por meio dos vários e vários sobe e desce que o Titã faz, uma trinca ali já causa a implosão. Então, provavelmente, é isso que aconteceu aí, segundo os especialistas. A gente já mostra vídeos aí de como é a implosão de um submarino, inclusive uma simulação feita com imagens do submarino Titã, do submersível Titã. Antes, eu trago para vocês, lembra que a gente falou desse robozinho aqui, que é chamado de Vitor 6000 ou Odysseus 6000? A gente falou dele ontem para vocês, que ontem começaria a ser usado nas buscas e foi justamente ele que ajudou ali a encontrar os destroços. E aí esse infográfico do jornal O Globo, eu separo ele para vocês para mostrar aqui, o ROV, né, um veículo submarino operado remotamente, essa é a sigla de ROV, ou ROV, eu vou chamar de ROV aqui para facilitar. Aqui nesse infográfico ele mostra na superfície onde está o navio que chegou com o robô, com o ROV, e aí por meio de um cabo ele segue preso ao navio e vai descendo, até chegar aqui ao fundo do mar, numa região muito próxima da onde ficam os destroços do Titanic. E aí, a aproximadamente 500 metros dos destroços do Titanic, o robô, o ROV, aí, encontrou os destroços do submarino, do submersível Titã. Vocês estão vendo aí na tela alguns detalhes sobre esse robozinho aí, esse robozão que foi utilizado. É um submarino, é uma espécie de submarino, mas um submarino remoto. E aí, alguns detalhes dele, né, de como funciona essa peça que ajudou a encontrar as peças do submarino Titã. Ele tem luzes ali muito fortes, né, porque é uma região que não tem nenhuma visibilidade a essa profundidade do fundo do mar. Tem câmeras, tem cabos, como a gente falou ali, presos ao navio de onde o robô é deixado. Tem propulsores, que são hélices elétricas ou hidráulicas que movimentam o robô. E tem braços robóticos ali justamente para manipular eventuais objetos que ele encontre, como por exemplo os destroços do Titã. E acaba demorando para chegar esse robô ali, né? Se for pensar que assim, não mudaria muita coisa pelo que a gente entende ali ter sido uma implosão, mas o sumiço e a implosão teriam acontecido todos no domingo, e aí só ontem, quinta-feira, é que o robô chegou à região, justamente porque é uma região distante da costa, né? Então são 600 quilômetros de distância ali do Canadá, aí até o navio levar esse robô para lá demandou tempo. E aí a gente vai trazer aqui para vocês alguns vídeos que explicam o que é uma implosão, porque a gente está muito acostumado com a expressão explosão, né? A explosão é quando vai de dentro para fora, e aí explode, e aí as peças saem voando para tudo que é lado, geralmente tem fogo. A gente está acostumado com a palavra explosão, com o conceito de explosão. Implosão é o contrário. É quando as forças elas vêm de fora para dentro. E aí é só você imaginar que está no fundo do mar. No fundo do mar não tem, é muita pressão ali da água. Então não tem como o submarino explodir. Não tem como as peças ali. A pressão é muito mais forte de fora para dentro. Então não tem como o submarino, as peças irem para fora, para o lado externo. Justamente porque a pressão está vindo do lado externo. E aí ele, entre mil aspas, ele explode para dentro. Por isso é uma implosão. E aí esses vídeos que a gente vai mostrar para vocês ilustram isso muito melhor do que eu explicando aqui para vocês. Por causa da pressão. Para quem está só nos ouvindo ali no Spotify, esse primeiro é um mergulhador com uma garrafa PET vazia, mergulhando. E aí vocês vão ver o que acontece com essa garrafa. A garrafa estava cheia de ar e em momento nenhum eu apertei ela. À medida que vou descendo, ela vai se comprimindo. Desci apenas 8 metros e olho ao
estado da garrafa. Ele não tá apertando, hein? É só a pressão da água. Enquanto eu subo, ela vai descomprimindo. Olha o que acontece com... Aí é lógico, a garrafa ela depois volta ao estado mais ou menos natural, porque, pô, ela não é tão danificável assim, né? Você consegue deformar e depois voltar ela mais ou menos ali ao estado original. É diferente do que acontece com um submarino. E aí esse vídeo já mostra como seria a desintegração de um submarino ao implodir. Justamente por causa da pressão da água ser muito maior do que a pressão dentro do submarino, ele desintegra. Aí ele quebra para dentro e depois despedaça. Uma vez quebrado ali, aí a água consegue entrar ali por dentro das peças e aí a pressão ali do submarino já é igual à pressão da água, né? Porque não há uma bolha de ar ali dentro do submarino mais, né? O Diego tá falando aí no chat, vi comentários de que naquela profundidade é como se tivesse o peso de um elefante a cada 5 centímetros de casco. É exatamente isso. Eu também vi essa... Acho que foi um especialista, inclusive, um professor, não lembro agora professor do quê, mas é um especialista nessa área, ele descreveu exatamente isso. Então você imagina, 5 centímetros de área ali, 5 centímetros quadrados, uma arinha minúscula no casco, um casco duro ali, de material forte, de um submarino, a pressão ali, aquela profundidade, é como se tivesse um elefante apoiando ali, o peso de um elefante, em cada quadradinho de 5 centímetros quadrados do casco do submarino. Então é uma pressão muito grande. Perfeito aí sua intervenção, Diego, no chat e todo mundo que está participando aí. Agora sim vai rodar o vídeo, acredito, aqui? Ou não? Pô... Não vai. Eu acho que não vai. Deu uma travada aqui, rapaziada. Mas assim, é que seria uma imagem real daquela simulação aqui que a gente acabou de ver. Mas basicamente acontece a mesma coisa. A pecinha de titânio, ela comprime, né? Ela amassa toda pra dentro. Ela implode. E esse é um vídeo que viralizou também em todas as redes sociais. Uma simulação feita aí sim com imagens do submarino, submersível Titã da Ocean Gate. Aí. Afundando, 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 até que ele implode. E essa teria sido a implosão ali, ao chegar a uma profundidade que a pressão foi muito forte e abalou ali toda a estrutura do submersível. E o último tweet, afinal isso daqui é o Trending Topics, né? A gente fala sobre os tweets que viralizam e os assuntos que estão em alta no Twitter, principalmente. Essa história é inacreditável, velho. Deixa eu até ver se a tradução tá para português aqui, para todo mundo entender certinho. Tá, perfeito então, para quem quiser preferir ler ao invés de me ouvir. Atentem-se à data desse tweet. Ele foi escrito, é um post no Twitter, portanto, do dia 4 de setembro do ano passado, 2022. E o autor do tweet escreveu o seguinte: eu tenho uma ideia para uma sequência do filme Titanic, de 97, onde um submarino de luxo, cheio de milionários, cai durante um tour pelos destroços do Titanic. Todos eles se afogam e são comidos por caranguejos, o filme tá... Aí esse tweet, obviamente, viralizou a partir das últimas horas, dos últimos dias, né? Porque a pessoa, ela acabou fazendo uma previsão ali, né? Ela previu o que viria a acontecer nesse tour pelos destroços do Titanic. Inclusive o William Correia, que está no chat aí participando também, foi quem me mandou esse tweet, meu amigo William aí, ontem, e é um tweet viral aqui, ele já atingiu mais de 100 mil curtidas. É um dos tweets que mais viralizaram aí nos últimos dias em relação a essa história toda do submarino. Aliás, a intervenção do William no chat é perfeita. Será que vão inventar uma expedição para ver os destroços desse submersível também? Acho que depois dessa aí... Inclusive há notícias de que depois desse episódio, desse acidente, a tendência é que haja uma regulamentação desse tipo de passeio aí daqui pra frente, porque é tudo muito largado, né? Você não tem uma legislação, você não tem autorização ali, você não tem órgãos técnicos validando esse tipo de submarino, de submersível. E aí acontecem fatalidades como essa aí que a gente tá vendo na tela. Surreal, né? Tanto o tweet quanto a história mesmo que a gente tá descrevendo aqui da implosão. Que loucura.